Funil de marketing. Essa aula é fundamental que você preste atenção. Para suas ações de venda funcionarem, você tem que entender como isso funciona. Bom, aqui eu vou te mostrar de onde ele veio, no que ele é baseado, como ele funciona tanto para criação de conteúdo quanto para campanhas de anúncios no Meta, no Google. E também de brinde vou falar sobre o funil de marketing voltado para o marketing digital. Vamos iniciar falando sobre no que ele é baseado. Bom, em 1895, Elias Lewis, um publicitário da época, percebeu que o marketing era muito chato, ele era tido como chato, porque as vendas eram diretas, elas eram focadas em promoção. Não existia uma preocupação do marketing com a experiência do cliente, com fidelidade, com recompra, enfim. O marketing ele era direto. Então, Elias, em 1895, criou o modelo AIDA. E essa sigla significa o quê? Gerar atenção, interesse, desejo e ação. Então, nessas etapas aqui, ele entendeu que a gente inicia gerando atenção, consciência sobre a marca, consideração entre o interesse e o desejo e, por fim, a ação. E é através disso que o modelo de funil foi criado, como a gente conhece. E foi nisso que o modelo de funil foi baseado. Se você for pesquisar modelos de funil, você vai encontrar vários. Todos eles estão corretos. Porém, aqui eu trouxe um bem destrinchado, cada etapa para você entender. No topo de funil, mais conhecido como público frio, né? Topo é o público frio. A gente tem campanhas de consciência de marca. Então, aqui nessa etapa, a gente quer que a marca se torne conhecida. Esse tipo de campanha também é chamada de awareness, que é apenas o nome em inglês para consciência de marca. Aqui, a gente tem o objetivo, então, de tornar a marca descoberta, fazer com que os usuários descubram essa marca e a gente atrai visitantes. Na próxima etapa, a gente tem o meio de funil. No meio de funil, a gente tem a consideração e também o aquecimento, o público morno, o público meio de funil. Aqui a gente tem duas questões. Primeiro, a gente quer que o usuário tenha consciência sobre a marca e também consciência sobre o problema que ele tem. E após isso, a gente também quer fazer com que ele tenha uma consideração da solução desse problema, que é a compra do seu produto. Então, o usuário, ele chega no topo do funil, descobre a marca, passa para o meio de funil, consciência do problema, consciência da solução. E quando ele tem essa consideração da solução, ele também pode ser considerado uma oportunidade. Por quê? Porque ele é um lead, que é uma oportunidade de venda. Depois, agora para o fundo de funil, ele realizou uma compra na etapa de decisão de compra. E ele também pode começar um relacionamento com a marca ou pode efetuar uma recompra, o que é ótimo. Nessa etapa a gente tem a fidelização. Bom, entendendo isso, vamos falar sobre os KPIs, sobre as métricas que a gente vai considerar em cada etapa para entender se essas ações que estão sendo feitas são efetivas. No topo de funil, quando a gente quer que o usuário tenha consideração, a gente vai analisar o número de seguidores, os visitantes, o link de entrada, por exemplo, links na bio, se ele está sendo acessado. E também em anúncios a gente considera o CTR, que é a taxa de retorno sobre a impressão de anúncios, a taxa de retorno de cliques. Bom, na etapa meio de funil, a gente vai considerar consciência do problema. A gente pode considerar tanto consciência do problema quanto a consciência da solução. Métricas como tempo no website, scroll, ou seja, rolagem da página, compartilhamento, comentário, curtidas, visualização de vídeo ou tour play, taxa de abertura também de um e-mail. Sim, o e-mail não morreu e ele não desconsidera o e-mail marketing, ele é muito útil ainda hoje e ele funciona bastante. Agora, na última etapa de funil, a gente vai considerar os pedidos de um produto, a receita gerada pelas vendas, o valor médio do produto. Isso a gente tem que considerar aqui nessa última etapa para entender se, ok, a gente está atraindo pessoas, as pessoas estão engajando, elas estão convertendo, mas como é que está essa conversão? Então, a gente também tem que analisar isso para entender se não vale a pena a gente também procurar um outro público que, além de comprar, vai comprar mais, vai fazer recompras, vai se tornar um público mais fiel.
Por último, a gente tem o relacionamento recompra, que é reter, né? A retenção. A gente também vai analisar pesquisa de satisfação, super importante, porque hoje a empresa tem se preocupado cada vez mais com isso, porque é muito mais barato fazer com que um usuário recompre um produto, porque ele já conhece essa empresa, do que fazer um usuário que nunca teve contato com a empresa, nunca comprou nada, fazer a primeira compra. O ser humano, ele não gosta de coisas desconhecidas, ele gosta do que é conhecido. Por isso que tem se investido cada vez mais em tornar a experiência do usuário a melhor possível, não só antes da venda, mas depois da venda, a experiência com o produto. E a gente também analisa, então, a recompra, a indicação, fãs, comunidade engajada, defensores da marca. O que é isso, né? É essa etapa depois da venda. Se, por exemplo, a gente vê Apple, que existe uma comunidade engajada, defensora da marca, Samsung, a Dell, empresas que defendem que defendem os consumidores, que defendem a empresa que compram. Por quê? Porque existe um relacionamento muito forte, muito próximo com essa empresa por exemplo, influenciadores que sofrem hate, por exemplo, e os seguidores vão lá e defendem eles. Porque existe essa comunidade, esse senso de comunidade. Isso é o ápice do marketing que a gente pode querer para uma empresa. Enfim, aqui eu quis trazer quais campanhas que a gente faz para cada etapa de funil. Na campanha topo de funil, campanhas de awareness, a gente vai fazer campanhas de seguidores ali no Business Suite. Então a gente pega um post, impulsiona ele, visite o perfil e esse post pode se tornar, esse usuário pode se tornar seguidor. Depois disso a gente tem campanhas de engajamento, de video view, de tráfego e alcance e também YouTube Display. São campanhas que a gente tem um custo mais baixo para impactar a pessoa e também a nossa ação também é uma ação mais barata, que é fazer com que a pessoa conheça, engaje. Meio de funil, a gente tem campanhas ali, pesquisa, smart no Google, campanhas também daí de vendas, de mensagem, de formulário. Então esse usuário, ele conheceu, agora no meio de funil, a gente vai fazer campanhas diretas para tomar uma ação. Para esse usuário engajado tomar uma ação de venda. A gente tem campanhas de venda no Meta, campanha de mensagem que pode ser WhatsApp, Instagram, Direct e também formulário, que é uma campanha nativa do Facebook. Por fim, na última etapa, a gente tem a venda e o fidelizar. Aqui, a gente pode fazer tráfego com uma mensagem personalizada ou um anúncio com algum tipo de cupom incentivando a recompra. A gente também continua fazendo campanhas de engajamento e vídeo. É claro que depende do orçamento, do quão grande é essa empresa, né, que tem verba para isso. Mas é tornar esse usuário fã da marca, fazer com que esse usuário faça parte de uma comunidade. Então a gente também consegue fazer campanhas com esse objetivo. Claro que com mensagens personalizadas, e-mail marketing também, enfim. Por último, aqui tá escrito downsell e upsell, eu já vou falar sobre isso. Agora que você entendeu como o funil de marketing funciona, eu quero mostrar como é na prática. Ali no Meta, ali no Google, quais os tipos de público que a gente tem, como eles são criados, no que eles são baseados. Bom, primeiro você tem que entender que a gente tem dois públicos. O público frio, que são as pessoas desconhecidas. O público quente, que é o meio de funil ali, as pessoas que já tiveram contato com a marca. Ok, para o primeiro público a gente tem dois tipos. A gente tem o público de interesse, que é baseado nos dados demográficos, como idade, gênero, interesses, por exemplo, pais com filhos, pessoas casadas, pessoas com algum tipo de formação, algum interesse específico, que curtiram algum tipo de página. Dados demográficos, a gente seleciona esse público pelos interesses dele, segmenta. Agora, o segundo público semelhante são as pessoas igual a quem, e eu já vou falar disso. Agora, o público meio de funil, a gente tem pessoas que já tiveram contato com a marca e a gente precisa criar esse público. Quando a gente cria, a gente chama de público personalizado. E esse público, ele é feito através dos dados que uma empresa tem. E esses dados podem ser o pixel, a tag do Google, por exemplo, que é o quê? É um tipo de dispositivo, que é um cookie, na verdade, que é instalado no site da empresa, na empresa que você tem domínio, a sua empresa. Esse pixel, essa tag são instalados e eles coletam dados de todos os usuários que acessam, todos os dados de comportamento desse usuário ali.
e através disso a gente consegue reimpactar esse usuário. Além disso, a gente também tem a opção de lista de contatos. Então, isso eu gostaria de aproveitar para dizer que é super importante que você colete os dados do seu cliente. Se ele efetuou uma compra ou não, tente coletar os dados. Por exemplo, uma lista de contatos você também consegue usar. Então, se alguém fez uma compra e você tem alguns dados como e-mail, data de nascimento, número de telefone, nome completo, o CEP muitas vezes, isso é bem legal pra gente impactar essa pessoa no Meta. O público personalizado, então, são quem é os seguidores do Instagram, Tour Play, quem visualizou um vídeo, Page View, quem adicionou um produto no carrinho e não comprou, os leads, quem preencheu um formulário e a lista de e-mail. Isso são os públicos personalizados, que é um público meio de funil. Agora, o que é o público semelhante, que é um público de pessoas frias, desconhecidas, que não conhecem a marca? São pessoas parecidas, por exemplo, a Maria, ela preencheu um formulário. Se a Maria é um público legal, porque ela preencheu um formulário, eu quero impactar alguém que seja parecido com a Maria. Então eu faço um público semelhante aos leads, por exemplo, semelhante a quem preencheu um formulário. E dessa forma, tu entende que o público meio de funil você gastou dinheiro para conseguir coletar essas informações. Agora, o público frio, o público semelhante, é um público muito maior. Porque existe toda a base do Facebook. O Facebook vai segmentar direitinho com quem é parecido com a Maria, mas é um público muito maior. É claro que quanto maior é esse público personalizado, melhor é para o Facebook fazer isso. Quando eu falo Facebook, eu tô falando do Instagram também, que é o Meta. Outro ponto importante para esclarecer é que, teoricamente, a gente faz campanhas de venda, né, para o público meio de funil, certo? Sim. Mas como que é na prática, Aline? Na prática, a gente tem todas essas campanhas aqui, no Meta e no Google, e a gente pode fazer essas campanhas para todos os públicos. Então, eu posso fazer uma campanha de venda para o público frio, para o público de interesse e o público semelhante. Não só para públicos personalizados, pessoas que já tiveram contato com a marca. Também posso fazer para públicos de interesse semelhante. Aline, mas por quê? Bom, quando a gente tem o público meio de funil, a gente teve que investir uma verba para atrair essas pessoas. Muitas vezes as empresas a gente não consegue trabalhar apenas meio de funil, porque teria que ter um grande investimento para conseguir ter essa concentração de pessoas. Além do mais, não tem necessidade, porque muitas vezes um público de interesse ele vai performar tão bem quanto o público meio de funil. Principalmente se tiver alguns fatores, como já é uma empresa um pouco maior, mais estabelecida no mercado, o branding dela é forte, ela já tem bastante autoridade percebida, o usuário, quando é impactado por esse anúncio, ele consegue acessar o perfil e o perfil já tem bastante seguidores, já tem muito conteúdo, já tem bastante engajamento, ele já tem essa autoridade percebida. Ou quando ele acessa o site é muito bom, enfim. Vários fatores fazem com que esse público de interesse, públicos desconhecidos, também funcionem bastante nas campanhas de conversão. Agora vamos falar sobre outras ferramentas que a gente tem dentro do funil. Ou melhor, artifícios que a gente consegue utilizar para fazer com que a gente tenha mais vendas a um custo menor. Uma delas, muito conhecidas, é a isca digital. Porém, antes da isca digital existir, para ela correr, outros já andaram. Lembra que quando você ia no mercado, hoje ainda tem, mas muito menos. Tem uma degustação ali, então é o mesmo raciocínio. É você dar algo, futuro cliente, para o prospecto, para ele experimentar e depois fazer a compra. Então, a isca funciona da mesma forma. A gente tem dentro da isca a opção de e-books gratuitos e lives. Algo muito famoso que está hoje em dia é a automação no ManyChat. Você com certeza já viu um vídeo de uma pessoa falando: você quer tal coisa? Quer uma aula personalizada? Quer um e-book? Comente eu quero nos comentários que eu vou te mandar pelo direct do Instagram. Então, ela tá usando automação e ela tá fazendo uma isca. Você vai adquirir esse e-book de graça para depois fazer uma venda. Mas, Aline, por que isso acontece?
Bom, porque assim, quando um usuário ele recebe algo de graça, um e-book, por exemplo, a barreira de compra dele é anulada. Ele não tem nenhuma barreira para adquirir aquele e-book. Então ele teve o primeiro contato com a marca, um contato mais próximo, que é receber algo de graça muito rápido. Um e-book, por exemplo, a barreira de compra dele é anulada. Ele não tem nenhuma barreira para adquirir aquele e-book. Então ele teve o primeiro contato com a marca, um contato mais próximo, que é receber algo de graça muito rápido e muito fácil. Esse usuário, ele vai ter um sentimento de reciprocidade. O bendito do gatilho da reciprocidade que tanto se fala. Isso já acontece há algum tempo, né? Mas continua acontecendo. E é isso, as pessoas elas têm a isca digital para que o usuário seja impactado pela primeira vez. Tenha a barreira de compra zerada, porque não tem uma compra, é de graça. Ele gera um gatilho de reciprocidade. Ele pensa, já que essa empresa ela deu algo para mim de graça, agora quando eu for comprar algo, eu vou comprar dessa empresa. Além disso também, isso faz com que esse usuário tenha uma autoridade percebida com essa marca gere uma autoridade sobre ele, gere uma proximidade, porque esse usuário ele já vai conhecer a marca através desse e-book grátis. Eu tô falando e-book, mas também pode ser a semana de live, que é o conhecido lançamento. Muitas empresas fazem, que é uma semana de live, enfim, alguns dias de live, onde você dá uma aula gratuita para a pessoa e no fim a pessoa faz o lançamento de um curso ou, enfim, algum produto. Isso é o lançamento. Além disso, também, um outro artifício no funil que eu quero falar é sobre o order bump. O que é? Bom, quando o usuário ele passou por todas as etapas, essa venda com uma outra venda, que é o order bump. E, além disso, você pode fazer uma oferta para ele de um produto downsell ou upsell. Downsell é um produto mais barato. E upsell é um produto de alto valor. Então, se um cliente chegou no checkout, chegou no fim da página, ele não quis fazer essa compra. Ao invés dele sair, pode aparecer ali um pop-up para ele, ou pode aparecer no fim da página uma opção para ele comprar alguma outra coisa, já que ele não quer aquilo. Na verdade, assim, ele querendo ou não querendo, vai ser oferecido para ele um outro produto, para a gente aumentar esse ticket médio de venda ou garantir que uma venda seja feita. Quando é um produto de um upsell, quer dizer que esse produto tem um valor agregado maior. Então, ele tem um valor mais caro. Muitas vezes, um cliente ele prefere comprar um produto mais caro porque ele entende, existe um gatilho, né, de entender que se tem um valor mais caro é porque é um produto melhor, que vale mais a pena. Ou também um produto mais barato, porque daí também ele tem o sentimento de que a barreira de compra é muito menor, porque é um produto barato, um produto de R$19,90, R$9,90, enfim. Deixa nos comentários qual tema que você gostaria de ver por aqui. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários. Eu espero que você tenha gostado da aula e aprendido muita coisa. Um beijo e boas vendas!